Olá para você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vou fazer algo que eu não fiz até agora, que é fazer a análise de uma edição quando ela entra para o Pauper, né? E estamos agora tendo Assassinato na Mansão Karlov, que é uma volta à Ravnica. Então, algumas temáticas da cidade das guildas vai estar presente. E aqui no vídeo de hoje eu tô querendo trazer para vocês a minha opinião sobre algumas cartas, né? Eu separei várias cartas, tem bastante coisa para a gente conversar. A maioria das cartas são armadilhas, tá, gente? São cartas que parecem boas, mas na verdade não são tão boas assim. Porém, tem algumas, eu vou colocar aí que o meu top 4 ou até mais seguramente aí, uma carta com certeza vai ver jogo e o resto, três talvez, e o resto depende muito. Tem umas assim que realmente são armadilha. E eu quero falar delas para vocês aqui hoje. Então, bora ver? Vamos começar com Galvanize. Galvanize dá 3 de dano na criatura alvo. E se você comprou duas ou mais cartas esse turno, dá 5 de dano, certo? Essa carta é uma das armadilhas assim que tem que se tomar cuidado. Primeiro, se você quer dar 3 de dano, o vermelho já faz isso muito melhor por uma mana. Você tem raio e você tem Chain Lightning para isso. Você pode dar alvo tanto na criatura como em jogador. Mas aí o pessoal vê, não, mas dar 5 de dano é muito importante, porque tem várias criaturas barra 5 no formato. E isso é verdade. 5 é um número mágico no Pauper, porque você consegue responder Tolaria Terra, você consegue responder Gurmagangler, você consegue responder Murmuring Mystic, você consegue responder, né, várias outras criaturas que, né, têm 5 ou mais de resistência. No entanto, essa carta ela tem um preço para ela causar 5 de dano por duas manas. E esse preço é que você tem que ter comprado duas ou mais cartas nesse turno. O que significa que você não vai conseguir dar 5 de dano por duas manas. Você vai ter que gastar pelo menos uma terceira mana comprando essa carta. Tem várias cartas que fazem isso. Se você quiser fazer isso em velocidade instantânea, você faz Brainstorm, mais isso. E se for no seu turno, você faz um Ponder, um Preordain, ou várias das cartas ali que por uma mana você consegue comprar uma carta. Tem várias azuis que fazem isso. Ou seja, você vai conseguir dar 5 de dano só a partir do turno 3. Ok, se o seu deck é azul e vermelho e você precisa muito de algo que dê 5 de dano, ok, essa carta pode até ser que encaixe no seu deck. Mas eu não vejo você usando mais do que uma ou duas dela. Por quê? Se não for dando 5 de dano numa criatura, o que essa carta faz? Você não consegue apontar ela na cara do oponente, por exemplo. Aí ela já fica muito ruim. Na minha opinião, é uma das cartas armadilha que você deve evitar. A próxima carta que eu também considero um pouco armadilha é o Gearbane Orangutan. Porque, vamos falar primeiro o que ele faz, né? Por 3 manas, ele é uma criatura vermelha, 2/2, tem alcance. E quando ele entra em jogo, você pode escolher ou destruir um artefato alvo, ou se você sacrificar um artefato, você pode sacrificar um artefato, e se você o fizer, coloca dois marcadores nele, ele fica um 4/4. Ok. Ele parece uma criatura interessante, mas vamos lembrar o seguinte: num deck que utiliza artefatos, se você quer um bicho 4/4 na mesa, você não vai querer sacrificar seus artefatos para isso, não vai querer pagar 3 manas. Você vai querer fazer ele de graça, que é o Impositor Mir. Então, só aí ele já fica um pouco fraco, né? Se você comparar, eu tenho uma estratégia de artefatos, não vale a pena. Você vai querer fazer de graça o Impositor Mir, ou por duas manas você vai querer fazer Serpentina Carnívora, que é 5/6. Então, essa segunda parte de sacrificar um artefato já não é tão legal. Mas aí o pessoal pensa, mas tá bom, por 3 manas eu consigo destruir um artefato do oponente. E se eu estiver jogando contra um outro deck de artefato, isso vai ser forte. Eu concordo, né? Aí, ok, você pode até ter esse argumento por causa da versatilidade da carta, você vai querer ter ela no seu deck. Mas, criaturas de 3 manas 2/2 que entram em jogo e destrói artefato já existiam no formato e nunca viram jogo. Então, dar o alcance e dar essa versatilidade para ele, eu não acho que vai ser suficiente para deixar essa carta jogável. Mas, posso estar errado. Porém, eu teria que testar e não estou botando muita fé nesse carinha aqui. Agora, falando de três cartas que eu acho que vão ser bem. Poderiam ser muito legais, mas não são. Infelizmente, são cartas que
tinham potencial assim, elas trazem um negócio novo pro Pauper, mas não vão ver jogo, infelizmente. Que é o ciclo das 3 cartas que não podem ser anuladas. Temos a de 4 manas azul, que você vira 2 criaturas do oponente e coloca um marcador de. Como é que é o nome em português? Marcador de stun. Marcador, sei lá como é que é o nome, de atordoamento, eu acho. E você investiga. Ou seja, a carta, tá bom, você paga 4 manas, mas a mágica não pode ser anulada e você recupera essa carta depois por mais 2 manas. Então, basicamente, você parcela esse custo de recomprar a carta, que seria um total de 6 manas. Bom, não acho que vai ver jogo, sinceramente. Infelizmente, essa carta não vai ver jogo, porque 4 manas para o Pauper é muita coisa. E você não resolve o seu problema, você simplesmente posterga um problema. Se você tem um oponente ali, vamos supor, com 2 Tolarian Terror, tô jogando isso aqui porque passa por cima do Wards. Tá, mas se o seu problema é Tolarian Terror, você precisa de tirar eles da mesa e não ganhar tempo. Talvez algum deck tipo Fog ainda queira jogar, mas Fog, eu dou Fog e resolvo o problema. Então, não acho que vai ser legal. A segunda carta que veio para essa edição com esse tema aí de não pode ser anulada é o Suspicious Detonation. Por 5 manas você dá 4 de dano numa criatura. E se você sacrificou um artefato nesse turno, custa 3 a menos. Lembra um pouco o problema ali do orangotango que a gente falou mais cedo, né? Porque para sacrificar um artefato nesse turno, você vai ter que ter gasto mana, ou assim, com muita vontade, você vai ter que ter gasto uma pétala de Lotus para isso. Ou usado com Dota também, por uma mana. Ou seja, é bem mais provável que você tenha que ter uma terceira mana para sacrificar esse artefato no turno. Talvez até mais, porque as cartas que sacrificam artefato normalmente custam 2 manas, como Disputa, Barganha, aquela nova lá que faz mapa, que eu esqueci o nome dela. Ok, mas supondo que você ainda quisesse esse efeito de não ser anulado, qual que é o defeito crucial dessa carta? 4 de dano. E 4 de dano no Pauper significa que não mata Tolarian Terror, não mata Gormag. E aí, né, o fato de não ser anulável, tá, acabou flopando. Se essa carta fosse 5 de dano, eu acho que ela conseguiria ver jogo no Pauper só pelo fato de você poder responder Tolerant Terror sem precisar se preocupar tanto em pagar o custo de ward, como o oponente ter um Counter Spell para responder você. O oponente vai ser obrigado a ter um snap para voltar a carta para a mão. Infelizmente, essa carta não deu certo. E a terceira é o Slice from the Shadows. É uma instantânea que, por uma preta mais X manas, manas genéricas, uma criatura alvo ganha menos X, mas tem aquele texto de que não pode ser anulado. Quando eu primeiro vi essa carta, eu fiquei mais animado. Puxa vida, agora nós temos uma remoção que não pode ser anulada. Só que o problema é que ela custa muita mana. A única situação que eu falo, ok, essa carta ainda pode vir algum jogo se você estiver jogando contra fadas e você quer, por exemplo, se livrar de um Spellstutter Sprite que entrou em jogo para anular uma coisa sua. Mas para isso você está tendo que pagar pelo menos 2 manas. E no Pauper, quando a gente está falando de 2 manas, a gente está falando de remover a criatura de vez. Você está falando de cast down. Você está falando, né, de fazer o oponente sacrificar a criatura, que te livra normalmente de criaturas muito grandes. Você está falando de Destroy Evil, que destrói uma criatura se ela for muito grande. Já direto, né? Então, aí que a carta pega. Porque daí para você, por exemplo, tirar uma Traben Inspector da mesa, você já vai ter que pagar 3 manas. O cara vai comprar a carta de novo e você vai ter gasto 3 manas para se livrar de um bicho dele. A única vantagem é que não pode ser anulada. Então, olha, talvez uma no side contra fadas, se eu achar que essa match vai ser muito ardida. Mas se eu quero jogar contra fadas, eu vou preferir por 1 mana, né, matar a criatura alvo, né? Tem Disfigure que dá -2/-2, tem a carta lá que faz uma fichinha de Saprocta, que além de matar uma criatura, você ganha um defensor, pode bloquear um hacker de circuito lunar se você estiver jogando contra a versão Mono Blue, ou dar um bloco no Ninja das Horas Sardias, se for a versão B ou R. Então, uma pena, é uma carta que eu gostaria muito de ver ela, esse tipo de carta mais no Pauper, mas deram uma nerfada muito grande dessas cartas e não acho que elas vão ver jogo. Então, a partir de agora, eu vou falar das cartas que eu acho que vão ver jogo, certo? Na ordem assim da menor para maior, então pode dizer que esse é um top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 cartas, então tem um top 8, as 8 cartas melhores aí que eu acho que vão ver jogo. Então, vou começar com Toxin Analysis. É uma instantânea que por uma mana você dá toque mortífero e lifelink para uma criatura e investiga. Ou seja, se essa mágica resolveu, você vai criar uma pista e você vai poder recuperar essa carta mais para frente. O que eu acho interessante nessa carta? Se você joga com Ratos da Cripta, você dar toque mortífero e lifelink para o Ratos da Cripta significa que você vai ganhar pelo menos a vida que você ia tomar, o dano que você ia tomar do Ratos da Cripta é anulado. O dano que você der no oponente com Ratos da Cripta, você ganha em vida. Para cada criatura na mesa, você vai causar esse dano e ganhar em vida e matar todas as criaturas da mesa. Então, uma jogada com Toxin Analysis, se você tiver 5 manas, você faz Ratos da Cripta, Toxin Analysis, uma mana, limpei a mesa, ganhei um monte de vida e só gastei. Eu usei 2 cartas, mas vou recuperar uma mais pra frente. Baralhos que utilizam o Crypt Rats o tempo todo, tem algumas. Nas ligas, por exemplo, eu cheguei a ver estratégias que a única carta que ganha o jogo é o Ratos da Cripta. Então, pelo menos uma no deck eu acho interessante você ter nesse caso, talvez até mais de uma, se você tiver outras criaturas. Ah, e pior dos casos, se você tem outras criaturinhas pequenas, vamos supor, Traben Spector, como é que é o nome dele? O Cauldron Família, por exemplo. O Cauldron Família vai gostar muito de ter uma carta dessa. Porque daí ele vira uma criatura que, né, volta pro jogo e você usa ela para matar uma criatura do oponente. Os Mono Black Food da vida utilizam uma cartinha que dá, que tem esse efeito já, né? Só que você faz uma comida em vez de investigar. E, né, as duas são válidas nesse caso, para ajudar com o caso da Krita, mas o lifelink é legal. Não acho, tem um potencial muito bom essa carta, dá para abusar bastante dela, mas daí você tem o problema, né? Ratos da Cripta, por mais que seja forte, ele. Se o oponente mata o Ratos da Cripta em resposta ao Toxin Analysis, você não vai conseguir fazer esse efeito que você quer fazer. E é muito fácil no Pauper o oponente ter alguma resposta para a criatura, porque criaturas são o arroz com feijão do Pauper. Então, é legal, eu espero que veja jogo, porque é bem interessante. Mas das cartas aqui que eu acho que são boas, que são as que eu estou falando a partir de agora no vídeo, eu acho que essa é a que tem menos chance. A próxima carta é Escape Tunnel. Escape Tunnel é um Evolving Wilds ou um Terramorphic Expanse com algo a mais. E esse algo a mais é o seguinte: você pode sacrificar o terreno para deixar uma criatura com poder 2 ou menos imbloqueável nesse turno. Não que tenha muitos decks que vão querer fazer esse efeito, mas pensa comigo. Se você faz isso e você dá alvo em uma criatura que vai receber glitters, poxa, aí começou a ficar interessante. Ou se você está jogando com Tireless Tribe, tá bom que o Tireless Tribe ele vai querer muitos terrenos desvirados, mas né, é uma forma a mais de você transformar o seu bicho em algo imbloqueável, você só não recupera a carta como as outras opções que esse deck já tem. Porém, o fato dele ser um terreno, por que não, né? Já tem tantos terrenos que entram em jogo virado no Pauper, né? E né, você pode buscar um terreno da cor que você precisa, ou você pode deixar uma criatura imbloqueável. Eu acho que ele tem potencial de ver jogo também. A próxima carta é extrair a confissão, extrair uma confissão, extract a confession. E você pode, como um custo adicional para jogar essa carta, coletar evidência 6, que é exilar cartas do seu cemitério, que tem um total de custo de mana 6 ou maior. Que não é tão difícil, principalmente já que nós já temos decks como o Dimir Terror, que vai tombar muitas cartas no cemitério. Se você. O oponente vai sacrificar uma criatura. E se você coletou evidência, o seu oponente vai sacrificar a criatura com maior poder entre as criaturas que ele controla. E aí que a gente tem o pulo do gato dessa carta. Tá bom, você tem várias cartas já de 2 manas que faz o oponente sacrificar a criatura. Você tem a Titan Blade, você tem o Edito de Chiner. Porém, o fato de você obrigar o oponente a sacrificar a criatura com maior poder muda muito a brincadeira. Por quê?
Uma das formas de você evitar de você tomar um sacrifício é você ter mais criaturas em jogo. Então, digamos que o seu oponente tem ali o Tolarian Terror e um Falage Archaeologist. Bom, se você mandar o oponente sacrificar uma criatura, ele vai sacrificar o Falage. Mas se você tiver essa carta e você coletar a evidência, ele vai ser obrigado a sacrificar o Tolarian Terror ou o Cryptic Serpent, se ele tiver na mesa, né? E também, por exemplo, se você estiver jogando contra Auras, né, contra o... qual que é o nome? Contra o Boggles ele também faz isso para evitar que ele perca a criatura, né? Ele coloca Young Wolf, ele coloca cartucho para ficar colocando tokens na mesa, e caso você tente fazer ele sacrificar uma criatura, ele vai sacrificar uma das criaturas pequenas. Com essa carta, não, ele vai ser obrigado a sacrificar a criatura onde ele colocou todas as auras. Então, é uma carta interessante. Não sei se vai entrar no lugar de muitas cartas de sacrifício, mas se você está trazendo um side porque você quer responder um desses dois decks, como Tolarian Terror ou como Boggles, aí eu acho interessante você considerar essa carta. Apesar de você não poder fazer o efeito duas vezes como no Edit Shiner, o fato de que você vai garantir pegar uma criatura grande do oponente pode ser um desempate. Agora uma cartinha aqui que eu acho que vai ver jogo. A partir de agora são cartas que eu tenho quase certeza que vão ver jogo em alguma medida, tá? Essas quatro próximas aqui. Vamos então dizer que esse é o meu top 4, ok? De cartas que eu acho que vão ver jogo. A, a quarta, no quarto lugar, vamos colocar Public Thoroughfare, eu acho que eu falei certo. É um terreno que entra em jogo virado, mas não é que você tem a opção, você tem que ou virar um terreno ou um artefato que você controla quando ele entra em jogo. Onde que isso é legal? Se você tem um deck que é cheio de artefatos, poxa, legal, então eu só tenho que virar um dos meus muitos artefatos aqui. Posso virar Equal Wellspring, posso virar uma pista, posso virar o ornitóptero que eu baixei. Por exemplo, imagina turno 1, ornitóptero, esse terreno. Poxa, eu corrigi agora toda a mana do meu deck, praticamente sem um custo muito alto. E você, né, pior dos casos, você vai ter que pagar uma segunda mana para isso. Acho que vai ver muito jogo? Tem chance. Se você tem um deck que tem muitos artefatos e tem muitas cores, por exemplo, Jeskai ou Grixis Affinity, são decks que querem ter acesso a todas as cores deles o tempo todo. Apesar que normalmente a base de mana não é o problema desses decks, mas eu colocaria um ou dois pelo menos para testar e eu acho que tem chance de serem boas cartas. Pior dos casos, ele vai ser um terreno que entra em jogo e, né, você é um terreno que entra de jogo virado que adiciona mana de qualquer cor. Normalmente você vai ter muitos artefatos que vai poder virar para pagar o custo dele. O grande problema dele é que ele não é artefato. E, né, isso eu acho que é o que mais pesa pro lado dele. Mas tem uma chance aí, por que não? Eu acho que o fato de você conseguir corrigir toda a sua mana pode ver jogo. Agora uma cartinha que eu acho que vai ver jogo, sim senhor. E esse carinha é o Rubble Belt Maverick. Entra em jogo, vai fazer um Surveil 2, que é você olhar duas cartas do topo do seu Grimório e você pode escolher quais que vão para o seu cemitério e quais que ficam no topo e a ordem que eles vão ficar no topo, caso você queira manter os dois. E ele ainda tem uma habilidade que você pode exilar do seu cemitério para colocar um marcador mais um numa criatura sua e você tem que ativar só como feitiço. Eu acho que o bom dele é o fato de ser apenas uma mana e o fato de você poder pegar cartas do topo e colocar no cemitério. O deck de Dredge, acho que vai querer esse carinha aqui. Por quê? Entra um turno antes, te ajuda a estabilizar o jogo contra o Mono Red da vida, por exemplo. E você escolhe as cartas que vão para o cemitério. Tá bom, você não vai tombar tantas cartas quanto as outras cartas que são duas manas, um. Mas você tem a opção de fazer isso no turno 1, por exemplo, apesar que você tem muitos terrenos virados, então isso não é tão fácil. Eu acho que tem chance de ver jogo, né? Pelo menos colocar, talvez substituir alguma das cartas aí que tomba 4 ou tomba 5 para colocar ele, né, por uma mana. Ok, talvez a quantidade de cartas, né, seja mais importante do que a seleção de cartas que vai para o cemitério, porque quase todas as cartas você vai conseguir aproveitar do cemitério. Mas acho que tem uma chance legal.
de ver jogo nesse tipo de deck. Agora o top 2. Essas cartas, sim, eu tenho certeza que vão ver jogo no Pauper. A primeira delas é Demand Answers, que é uma instantânea, que como custo adicional você pode você ou sacrifica um artefato ou descarta uma carta. E você daí compra duas cartas. Já temos muitos efeitos parecidos com esse no Pauper. Tem a disputa, tem a barganha, tem a cartinha nova lá que faz token de mapa e eu esqueci o nome dela. Só que todas essas cartas são pretas e agora a gente está colocando esse efeito numa cor que não tinha esse efeito, que é o vermelho. E ainda por cima, o fato de você poder escolher entre sacrificar um artefato ou descartar uma carta tem sua força. Vão ter decks que vão querer essa opção. Eu penso, por exemplo, um deck, o Goblins, por exemplo, o Goblins Combo, onde você às vezes vai querer sacrificar uma Ichor Wellspring, às vezes você vai querer você vai querer descartar uma carta para colocar no cemitério. Hum, o problema é que ela só compra duas cartas. Como assim só compra duas cartas? Todas as outras três que eu mencionei, elas fazem alguma coisa além de comprar as duas cartas. A disputa faz um tesouro, a barganha te ganha vida, e a outra faz um token de mapa. Então, acaba ficando um pouquinho atrás dessas outras cartas. Se você puder, você vai querer jogar com as outras em vez dessa. Mas o fato dela estar numa cor que não tem acesso a esse tipo de efeito, que é o vermelho, eu acho que vai fazer ela ver jogo. E a primeira carta, acho que não é surpresa, que a única carta que o pessoal vai querer jogar mesmo com ela é a Novice Inspector, que é uma criatura de uma mana branca, 1/2, que entra em jogo e investiga, né? Faz uma pista. Peraí, você não está confundindo com Trab Inspector? Não, não estou confundindo. Eles relançaram a Trab Inspector com outro nome. E o que isso significa? Se você gosta tanto de Trab Inspector que você fala, nossa, que pena, só posso jogar com 4 cópias, seus problemas acabaram. Agora você pode jogar com até 8 cópias de Trab Inspector, né? E eu acho que isso é que essa carta que vai ser mais jogada. Nem que seja só pelo pessoal ter a opção de, em vez de usar Traben, usar essa carta. É uma carta que vai ficar mais barata. Não que Traben já seja uma carta cara, né? E tá bom, se eu quero 5, 6 desse efeito, melhor ainda, né? A Trab Inspector ela já tem 4 cópias em vários decks de Glitters, né? O Azorius Glitters, o Jeskai Glitters, eles têm 4 Trabens. Será que eles não vão querer ter 5, 6, 7 ou até 8 Trabens no deck? Eu acho que sim. E, então, essa é a carta que eu tenho certeza que vai ver jogo. E é isso. Essa foi a minha análise da edição para o Pauper. Tem cartinhas ruins, muitas cartinhas ruins, tem poucas cartas boas mesmo nessa coleção, mas tem algumas interessantes que podem surpreender aí. E você? Quais cartas que você acha que deveriam estar aqui e não estão? Põe aí nos comentários e a gente conversa. Beijo para vocês e até a próxima.